Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 28, parte 2 da disciplina de Química para a terceira série A e B e vamos dar continuidade ao estudo da radioatividade. Então, nós vimos os tipos de emissões radioativas na aula passada, né? Então, lembrando que a gente tem a emissão alfa, a emissão beta e a emissão gama. E temos que lembrar sempre que a emissão alfa e a emissão beta elas consistem em emissão de partículas. Então, se a gente estiver falando da emissão alfa, a gente está falando de emissão de partículas alfa. Da mesma forma que a emissão beta, a gente está falando de emissão de partículas beta. No entanto, se a gente falar da emissão gama, ela não consiste em partícula. A emissão gama, ela na verdade é onda eletromagnética. Então, a onda eletromagnética ela é diferente da onda mecânica que a gente estuda na física, né? Então, a onda mecânica, por exemplo, é o som. Então, o som ele não se propaga no vácuo, ele é uma onda mecânica, enquanto que a luz, por exemplo, é sim uma onda eletromagnética. Por quê? Porque ela se propaga no vácuo, né? Então, a radiação gama, ela também é uma onda eletromagnética. Então, a gente tem as leis da radioatividade e a gente vai representar elas aqui. Então, a primeira lei da radioatividade, ela vai ser em relação à partícula alfa. Então, como é que a gente pode representar essa primeira lei de Soddy, que é a primeira lei da radioatividade, né? Se a gente tiver um elemento radioativo, que ele vai ter uma massa e um número atômico, o que vai acontecer se ele emitir uma partícula alfa? Lembrando que a representação da partícula alfa, né, ela está aqui, ó, a representação. Então, ela é representada por número de massa 4 e número atômico 2. Então, se esse elemento E emitir essa partícula alfa, ele vai gerar um novo elemento, que eu vou chamar aqui de E', um novo elemento, e esse elemento aqui, qual é o número de massa dele? Vai ser A-4. Qual é o número atômico? Vai ser Z-2. Então, essa é a representação da primeira lei de Soddy, que é a lei da radioatividade. Então, vamos dar um exemplo aqui, se fosse o elemento químico, se nós representássemos o elemento químico o urânio 235, número atômico 92. Se ele emitir uma partícula alfa, o que vai acontecer? Nós vamos transformar em outro elemento químico, que é o tório 231, com o número atômico 90. Então, se a gente for fazer o contrário, vejam que do tório mais uma partícula alfa, né, nós vamos ter um outro elemento químico. Da mesma forma, a segunda lei da radioatividade, ela vai representar em relação à emissão de partículas beta. Então, se nós tivermos um elemento que tem uma certa massa e um certo número atômico, e a gente representar essa emissão da partícula beta, que ela é representada por massa zero. Então, aqui está a representação dela, massa zero, e não é número atômico, né? Na verdade, o -1 ali quer dizer que essa partícula ela é um elétron, na verdade. Então, o que a gente formaria aqui? A gente formaria um outro elemento químico, e esse outro elemento químico, o que vai acontecer aqui? Com eu vou dizer que é o E', a massa dele não vai mudar, no entanto, o número atômico aqui eu vou somar uma unidade no número atômico. Então, por exemplo, qual elemento a gente pode aqui representar a segunda lei da radioatividade? Se a gente pegar, por exemplo, bismuto, 210 de massa, 83 de número atômico, e ele emitir uma partícula beta, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o polônio. Então, o que vai acontecer? O número de massa continuará sendo o mesmo, e aqui, em vez de eu ter 83, o número atômico vai somar uma unidade. Então, aqui vai ficar
84, né? Se fosse o contrário, se nós tivéssemos o polônio 210,84 e a gente emitisse essa partícula, o que ia acontecer? O contrário é a mesma situação. Iríamos ter o bismuto, né? Com o mesmo número de massa, no entanto, o número atômico diferente. Então, aqui são as leis da radioatividade. Agora, vamos fazer alguns exercícios. O primeiro exercício, ele diz o seguinte, um elemento X, então ali temos o elemento X com número de massa 214 e número atômico 84, emite uma partícula alfa e se transforma em Y, que por sua vez emite uma partícula beta, se transformando em Z, que depois emite uma partícula alfa e se transformando em W. Escreva todas as reações nucleares envolvidas e indica se há pares de isóbaros presentes. Lembrando que é isóbaro, né? É o mesmo número de massa. Então, um elemento X 214,84, primeiramente ele vai emitir uma partícula alfa. A partícula alfa ela é representada dessa forma. Lembrando também que a partícula alfa, os cientistas atribuem que ela é a partícula de hélio, porque é igual à partícula de hélio, né, ao átomo de hélio. Então, o hélio ele tem massa 4, número atômico 2. Então, às vezes, em alguma reação, pode vir representado aqui, em vez de alfa, pode vir representado o hélio, né? Então, tá, emitiu aqui uma partícula alfa, e aí se transformou em Y. Então, aqui nós vamos ter Y. O que acontece quando... Qual elemento nós vamos formar aqui? Nós vamos formar um elemento com uma massa 4 vezes menor. Então, aqui a massa vai ser 210. E o número atômico aqui 2 vezes menor. Eu vou ter que diminuir o número 2 aqui. Então, vai ficar 82. Esse é o elemento Y formado. Então, por sua vez, esse elemento Y ele emite uma partícula beta. Então, vamos representar aqui. Se nós temos o Y com massa 210 e número atômico 82 e ele emite uma partícula beta, o que nós vamos formar aqui? Então, se transformando em Z. Então, ele vai se transformar em Z, o número de massa não altera e aqui soma um número atômico. Então, vai ficar 83. E depois, então, ainda a partícula Z, ela emite uma partícula alfa, né? Então, nós temos aqui o Z, 210,83, emitindo uma partícula alfa. O que a gente vai gerar? Então, se transformando em W. Agora, o W ele vai ser 210 menos 4, 206, e 83 menos 2, 81. Então, aqui são todos os elementos formados por meio dessas emissões aqui. Já escrevemos todas as reações nucleares e indique se há pares de isóbaros presentes. Então, nós temos de diferente aqui X, Y, Z e W. Desses 4 elementos, tem algum deles que são isóbaros? Nós temos o Y e o Z que são isóbaros, né? Porque eles têm o mesmo número de massa. Então, isóbaros Y e Z. Vamos para a número 2. Que diz o seguinte, o isótopo do elemento césio, então a gente lembra que o césio é aquele elemento que originou o acidente ali com o césio, né, em Goiânia, né, em 1987, aqui no Brasil. Então, o isótopo do elemento césio de número de massa 137, então aqui tem a representação dele, ó, número de massa 137, sofre decaimento segundo a equação. Então, vejam que o que ele está emitindo aqui? Ó? Nós temos uma radiação beta, né? Então, nós temos aqui a emissão de partícula beta. Então, formou X, vai formar outro elemento químico. E ele pede para nós o seguinte, o número atômico do isótopo que X representa é igual a. Então, é só a gente colocar aqui. Se fosse massa, iria ficar a mesma coisa, 137. Mas, como ele pede o número atômico a gente soma 1 a mais, né? Então, aqui 55 mais 1 vai dar 56. Então, o número atômico de X é, letra B, 56. E mais um exercício aqui, né? O número 3.
Esse exercício ele é sobre tempo de meia-vida. Então, no dia 13 de setembro de 2017, fez 30 anos do acidente radiológico Césio 137 em Goiânia. Sabe-se que a meia-vida desse isótopo radioativo é de aproximadamente 30 anos. Então, nós temos o Césio 137, sabemos que o tempo de meia-vida dele é de 30 anos. E agora vamos relembrar o que é o tempo de meia-vida ou período de desintegração. É então um tempo necessário para que essa amostra que temos ali se reduza à metade do seu valor inicial por meio de decaimento radioativo. Então, ocorre a liberação de radiação por um núcleo, fazendo um elemento se transformar em outro. E como é que a gente vai calcular esse tempo de meia-vida aqui? Então, em 2077, a massa que restará em relação à massa inicial da época do acidente será. Então, lembrando que em 2017 fez 30 anos, então vamos colocar aqui. Em 2017 fez 30 anos. Então, ali em cima está dizendo que o tempo de meia-vida é 30 anos, né? Então, em 1987 era 0 anos. Foi quando ocorreu o acidente, né? Ele quer saber no final em 2077, né? Então vamos chegar lá. 2017 mais 30 anos dá 2047. Então aqui já vai fazer 60 anos do acidente. E em 2077 vão fazer 90 anos do acidente. Então vamos calcular a meia-vida que terá em todo esse tempo aqui, lá em 2077. Então, para a gente fazer esse cálculo, aqui de 1987 a 2007 vai se reduzir à metade. De 2017 a 2047, nós temos um meio que vai se reduzir à metade, né? Então, como é que a gente faz esse cálculo aqui? Esse cálculo aqui é 2 na 1, né? Então, vai dar 1 meio vezes, aí eu faço inversão aqui, né? Vezes 1 meio vai dar 1 quarto. Então, aqui em 30 anos, do 30 para o 60, vai reduzir 1 quarto. E do 60 anos para o 90 anos, nós vamos ter esse 1 quarto reduzido ainda à sua metade. Então, aqui como é que a gente faz o cálculo? A gente faz 1 quarto vezes 1 meio, igual a 2 vezes 4, 8. Então, na verdade, quando chegar em 2077, nós vamos ter ainda 1/8 daquela massa inicial da época do acidente. Então, vejam quanto de tempo demora para se desintegrar esse núcleo ali radioativo, né? Então, ainda nós vamos ter 1/8 daquela massa inicial. Então, resposta letra C.